Oi, gente, tudo bem? Eu tinha prometido mostrar para vocês esse sketchbook assim que eu, terminasse ele, e esse momento chegou porque essa semana eu acabei de pintar na última página dele. Levou exatamente um ano. Eu comecei em janeiro de 2021 e terminei agora, em 2022. E hoje eu vou mostrar para vocês todos os trabalhos que tem aqui. E é muito legal porque eu usei durante o ano todo. Claro que eu não desenhei, não pintei todos os dias, mas tem muito do que foi o aprendizado assim do ano passado. Eu achei que eu melhorei bastante em algumas coisas que eu queria estudar mais, principalmente retrato. Então tá tudo documentado aqui e eu tô bem contente de ter terminado esse sketchbook. E eu vou mostrar agora. E só pra tirar a dúvida que muita gente pergunta, esse sketchbook aqui é da Hanemule, não sei direito a pronúncia dessa marca, que é alemã. E esse caderno aqui é tamanho A4 e da série Nostalgie, porque eles têm vários sketchbooks, né? E esse aqui é o Nostalgie, da Hanemuli. A folha é branca, é um papel de celulose, 190 gramas. Então vamos lá. E aí logo na contracapa já tem um desenho que eu gostei, que é a capa dura e tal, então é uma superfície bem legal de desenhar. E eu fiz isso aqui só pra, sei lá, não deixar passar em branco, assim. Queria aproveitar todos os espaços. E aí eu coloquei pra 2021, figura humana, composição e abstração. Justamente nenhuma das coisas que eu fiz em 2021. Eu foquei realmente em retrato. E eu nem desenhei corpo inteiro, assim, né? Tipo, figura humana e tal. Eu fiquei realmente só nos rostos. Mas tudo bem, foi legal mesmo assim, achei que valeu bastante. Tanto que eu já comecei em janeiro fazendo aquele desafio de desenhar 100 cabeças, né? 100 rostos em um mês, mas eu não fiz em um mês, eu fiz em vários meses, mas eu fui fazendo e fui anotando também, tipo, número um, 2, 3, eu fui numerando eles para não perder a conta e fui fazendo algumas anotações também do que eu tava achando do processo, o que eu achava que tinha que melhorar ou não. E isso é bem legal de fazer também no sketchbook para você lembrar assim quais eram as suas dificuldades, o que você estava pensando na hora que você fez. E eu tinha também o hábito de tingir as páginas, né? Não sempre deixava elas em branco. E aí esse aqui é uma tinta acrílica nesse tom meio amarelo ocre. E os desenhos são a grafite e tem um pouco de carvão branco para fazer os highlights assim e os pontos de luz, que inclusive é uma dica bem boa assim para quem tá começando a desenhar retrato. Facilita bastante o processo, você consegue um efeito já bem legal assim e rápido, né? Não precisa ficar sombreando tanto, então é bem legal. E aí essa foi a primeira semana, né? Essas três primeiras páginas foram de primeira semana de desafio, e daí eu coloquei um resuminho assim de como foi. E eu tava super organizado, né? Tipo, colocando cada coisa, né, bem encaixadinha assim na página, tratando a página toda como um layout assim bem organizado, esquematizado. E eu ia trocando as cores de fundo também, que o meu objetivo era esse, assim, ter várias cores diferentes para trabalhar, vários rostos diferentes, né? Tentar variar bastante, assim, para não ficar só num tipo de pessoa. E aí você aprende a desenhar, sei lá, um tipo de nariz, e daí todo mundo que você desenha tem o mesmo nariz. Então é legal fazer essa variação. E várias coisas anotadas, algumas coisas são só letras de música, não fazem muito sentido.
umas manchas de cor meio nada a ver, assim, umas assinaturas, é só pra ficar realmente explorando, assim, esse espaço, né? Fazendo... E com várias técnicas, né? A maioria é desenhado a grafite, mas tem, por exemplo, Posca, caneta Posca, né? Marcadores, assim, para fazer algumas áreas de cor. Esse aqui é com tinta guache. Esse foi o primeiro retrato com tinta guache que eu fiz nesse sketchbook, porque eu queria testar o papel e daí eu vi que ele realmente funcionava, assim, que eu podia pintar com guache nele, que a folha é encorpada o suficiente para aguentar a tinta e não ia ficar tudo enrugado, assim, tudo feio. E daí eu comecei a curtir fazer os retratos com guache no próprio papel. Tanto que eu fiz esse aqui na página inteira, né? Resolvi aproveitar E daí tem algumas referências de outras pessoas, outros artistas que eu gosto. Aqui tem também, e eu faço anotações, tipo, o estilo da Wiley Becker, que é uma ilustradora que eu adoro o trabalho dela. E daí eu tento reproduzir, às vezes, algumas coisas, assim, pra tentar extrair as coisas que eu gosto do estilo dessa pessoa, né? Tipo, aprender um pouco, meio que copiando o que a pessoa faz. Que eu já falei, acho que eu já mencionei em algum outro vídeo aqui no canal, que é uma coisa super legal de fazer, não é errado. Inclusive a gente aprende muito, assim, copiando os outros, vendo os outros fazerem e tentando fazer igual. A única coisa é que você não pode, obviamente, né, sair por aí postando e dizendo que foi você que fez. É só uma questão de, né, você, assim, fazer para estudo mesmo, só para você, né? Não precisa necessariamente falar para os outros, assim. Aqui no caso é só porque eu tô mostrando o sketchbook, mas enfim. Esse aqui eu fiquei super, super feliz com o resultado desse. Foi um dos que eu mais gostei, assim, na época, que eu fiquei bem satisfeito. Principalmente com essas flores aqui no cabelo dela. Acho que foi a coisa que eu mais gostei. E eu nem sei... Acho que eu nem conseguiria reproduzir de novo. Se eu tentasse, acho que não ia ficar igual. Foi um momento, assim, sei lá, um momento de inspiração, não sei o que foi, mas fluiu, assim, na hora e deu boa. Aqui já consigo ver alguns sinais de cansaço. Eu já tava meio... um pouco, acho que cansado do desafio. Eu tava fazendo com uma frequência bem grande, assim, e daí aqui eu não sei o que aconteceu, que me deu sei lá, vou fazer meio rápido, assim, meio sem muito acabamento. O que é legal também de fazer pra testar. Só bloqueio um pouco algumas cores de fundo com marcador. Não sei se é Prismacolor, não sei o que é. E daí aqui tem vídeo no canal já do processo desses, todos aqui dessa página. Mais alguns desenhos, fundos de outras cores. Esse aqui, eu gosto muito desses retratos dessa página porque eu achei que eu consegui chegar num meio termo, assim, entre uma coisa mais rápida, né, meio despreocupada, mas com alguns acabamentos mais refinados, talvez, ou alguns efeitos assim de volume, de luz e sombra que eu tava fazendo mais lá pro começo. Só que de um jeito bem mais rápido, assim. Esses daqui, eles têm uns traços mais grosseiros, assim, mais, sei lá, despreocupados. Mas ainda assim deu o efeito que eu queria de volume mesmo, assim, né? De luz e sombra. É legal chegar nesse meio termo para você ter, assim, como se fosse um estilo extra, assim, sei lá, um segundo, terceiro estilo. Porque tem isso, né? A gente não precisa ter um estilo só, um jeito de fazer as coisas. A gente pode fazer várias coisas e várias coisas de jeitos diferentes e tal. Então, se eu tô um pouco sem tempo ou sem paciência, assim, eu quero fazer uma coisa mais rápida só pra realmente praticar e, né, não ficar muito tempo parado, é legal ter alguns jeitos, assim, de fazer mais rápido. Nossa, esse aqui eu encasquetei era uma imagem de referência que eu fiz e não gostei, daí tentei de novo, nenhum ficou exatamente como eu gostaria.
E o drama aqui da pessoa, né? Tá muito difícil. É... tenso. Mas tudo bem. É assim. Tem dias que não vai. Não sei porquê. Esse também tem processo aqui no canal. Esse aqui indo pra reta final já do desafio. Aqui já tá com 80 e tantas já cabeças, né? Desenhos. E aqui termina o desafio. E aí também já tava assim, meio cansado, querendo fazer outra coisa, ou querendo dar uma descansada e fiz assim, bem rapidonas todas essas e chegou no número 100, desafio completo, depois de 4 meses, né? E daí aqui é engraçado que chegou naquele ponto que acontece muito quando a gente faz um desses desafios, que quando acaba a gente não sabe muito o que fazer depois, assim. Porque você não tem mais aquela obrigação de fazer retrato, e eu vou fazer o quê, né? Vou continuar fazendo retrato, vou tentar desenhar outra coisa. Daí eu até anotei aqui algumas ideias de trabalhos que eu queria fazer, talvez maiores, assim, que né, tivesse um pouco mais de figura humana e aquelas outras coisas que eu tinha me proposto a fazer lá no começo. Mas eu não sei por que eu acabei desistindo. E sei lá, só continuei fazendo retratos mesmo. E daí às vezes eu desenhava e depois pintava por cima, ou pintava a folha, né, tingia a folha antes de uma cor e depois desenhava. E é legal ficar testando essas coisas porque muda um pouco o jeito de fazer, o processo, o lápis, o grafite, ou né, o material que você estiver usando vai se comportar um pouco diferente. Então era legal para ficar testando, assim. Esse aqui eu desenhei primeiro, depois passei tinta por cima, por isso que tá tão apagadinho, assim. Mas o meu plano era pintar, tanto que eu fiz esse rosto aqui bem mais detalhado que os outros, né? Mas aí eu desisti, não sei. Alguns estudos de mão, para dar uma variada. Aqui também é só uma composiçãozinha. Tá, daí eu resolvi que eu ia tentar trabalhar mais a questão dos retratos com guache e tentar fazer mais assim no sketchbook, quando possível. Anotei muita coisa nessa época, acho que eu tava bem, assim, realmente pensando sobre o processo, sobre como que eu ia desenvolver assim o meu jeito de trabalhar com guache. Fui atrás de umas referências que eu gostava, de outros artistas, alguns artistas mais históricos, assim, não contemporâneos, né, mas ilustradores e tal, que foram destaques nas suas épocas. Esse aqui é o Leyendecker, que, nossa, tem um trabalho lindo demais. E daí aqui eu comecei realmente a fazer um pouco mais assim dos retratos com guache. E daí a partir daqui a minha intenção era fazer em todas as páginas, né? Claro que não aconteceu, porque tem dia que, sei lá, você não tá muito afim de trabalhar com pincel e tinta, e daí você só desenha. Mas eu acabei fazendo vários, assim, nessa época. Foi um período bem produtivo pra mim. Eu acho que engatou, assim. É engraçado, né? Tem umas épocas que vai, assim, que você produz bastante, depois dá uma parada. Pelo menos pra mim tem sido assim. Aqui tem um pouco de lápis por cima do desenho. Às vezes eu dou uns retoques com lápis depois. Isso aqui eu não sei o que foi. Um momento de desespero. E, sei lá, um ataque nervoso que eu só taquei um monte de cor e tinta e escrevi umas bobagens. Aqui também tinha feito alguns retratos e meio que não gostei de nenhum, passei tinta por cima, rabisquei, escrevi. Mesma coisa aqui também. Acho que teve um momento aqui que, eu não sei, tava meio desincronizado, assim, das intenções de trabalhar e tal. Daí, né, eventualmente você volta a fazer, assim,
também muitas anotações. Esse aqui também tem vídeo mostrando como foi. Esse também. E aqui, engraçado que nessa página acho que eu fiz primeiro esse. Eu não sei se eu fiz logo depois esse ou esse aqui. E aí depois esse, também meio fora de ordem, assim. Tava tentando aplicar também um estilo, assim, um jeito de trabalhar com alguma cor de fundo e tal. Testando coisas realmente, né? Aqui já um pouco diferente, tentando usar só uma cor para ver como que ficaria o resultado. Se eu não me engano, eu pintei de um jeito diferente esse aqui também, dos outros. Esse aqui tá inacabado. Ela ficou muito brancona, pálida, sei lá, não deu muito boa. Testando também um estilo um pouco diferente. Um caminhão passando. Mais blocadão, assim, eu queria ver como que ficava. E testando também... não sei se vai dar pra ver. Dá pra ver? Dá, né? Tinta guache prateada, que eu comprei umas cores metálicas, daí eu queria ver como que era o efeito delas. Achei bem legal também. Esse aqui foi um teste inicial pro meu tutorial de guache aqui no canal, que inclusive se você não viu, vá ver. Eu sei que é longo, bem longo, mas praticamente todas as perguntas que já me fizeram sobre guache estão respondidas naqueles 2 vídeos, na parte 1 e na parte 2. Eu dou muita informação lá. Acho que se você tá afim de aprender guache, vale bastante a pena. Esse aqui foi uma proposta de uns amigos lá no Instagram, que era para todo mundo desenhar e pintar a mesma referência. Isso aqui foi uma tentativa de desenhar sem referência nenhuma, só tentando imaginar assim um rosto e daí pintando. É muito difícil. É engraçado que quando eu era mais novinho assim e desenhava muito mangá e sei lá, tinha um estilo bem diferente, né? Mas eu desenhava muito de memória, assim, eu não pegava referência para desenhar, né? E aí quando você tenta partir para uma coisa mais realista, fica difícil desenhar só de memória, né? Você se acostuma também com a referência e você precisa, né, se atentar mais à questão das proporções e tal. E daí isso aqui foi uma tentativa, assim, tentar desenhar de memória de novo, né, pintar. Em algum momento eu acabei desistindo, sei lá, eu só fiz essa forma no fundo, sei lá qual que foi a intenção aqui. Mas enfim, tá aí. Esse aqui foi também meus amigos lá no Instagram convidaram para participar de uma live e daí eu não tinha muita ideia do que fazer. Eu tinha achado essa referência super legal, essa foto, e resolvi desenhar grafite enquanto trocava uma ideia lá com eles. E foi bem legal, assim. E foi super divertido e eu não achei que o resultado ia ficar tão legal, porque eu tava meio distraído, assim, conversando com eles e tal, mas super fluiu, assim, foi bem legal. Porque geralmente quando eu tô trabalhando, desenhando, eu ou tô escutando música, ou algum podcast. Eu gosto de ficar mais isolado, assim, pra trabalhar, sem muita gente por perto, muita gente conversando e tal. Mas dessa vez deu muito boa, assim, foi bem legal. Tanto que a gente até nessa época ficou super empolgado, assim, nossa, a gente podia fazer isso sempre, né? Esses encontros, mesmo que virtuais, mas todo mundo meio que desenhando junto e tal. Mas é difícil também, né? Mesmo sendo encontros virtuais, combinar, assim, de reunir galera pra desenhar, pra fazer alguma coisa, nem sempre é fácil. Isso aqui é um estudo de cor e de valor tonal para uma ideia que eu tive de um desenho, para um quadro, mas não foi para frente ainda. Essa ideia está estacionada, está em stand-by. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Mais um retrato. E daí aqui eu estava começando a ter alguma dificuldade, assim,
Não sei exatamente o que, não sei se era só falta de paciência, ou uma época meio ruim, assim, meio não tão produtiva, porque às vezes eu tô tendo que trabalhar com outras coisas e tô desenhando e pintando bem menos, mas... E daí eu resolvi, tipo, tá, então já que tá difícil, eu vou dar um tempo mesmo disso, né, de retrato com guache, e vou tentar alguma outra coisa. Daí eu tava desenhando com lápis de cor, só pra ver o que acontecia, assim. E com caneta nanquim, né, com aquelas canetas pincel, assim, que você, né, consegue essas marcações, assim, bem expressivas e tal, e que é bem mais rápido de fazer e é legal, assim, quando você tá meio que empacado com uma coisa, troca pra outra, e vai descobrindo novas técnicas, novos jeitos de fazer as coisas. Voltei pro lápis, resolvi desenhar, né, retrato com grafite mesmo, pra ver o que acontecia. Bem diferente, né? Tipo, tava fazendo só rostos, então, tipo, não vou nem fazer o rosto, vou focar só na roupa. Eu adoro desenhar tecido, quer dizer, eu gosto de desenho, né, de roupa, de tecido, essas dobras, assim, acho super bonito quem faz isso muito bem feito. E isso aqui foi né, um estudo, um teste, eu preciso testar isso mais, praticar isso mais, né? Daí, de novo, ó, outra tentativa de retrato com guache que não deu muito certo e eu acabei desistindo. Assim, agora eu consigo ver que falta, tipo, um tiquinho, assim, consertar algumas coisas e já ficaria bem melhor. Mas aqui, quando você tá meio sem paciência pra fazer ou você não tá numa fase muito boa, não adianta forçar, assim, você não vai ser muito feliz produzindo, né? E eu sempre penso muito nisso, assim, no processo. Eu tenho que gostar de estar fazendo, não vou ficar me obrigando a fazer as coisas, não. A gente já tem, né, várias outras coisas na vida que a gente tem que se obrigar a fazer. Então, isso aqui, pelo menos, é um espaço feliz, um espaço seguro para só testar coisas e tá tudo certo. Também não sei o que aconteceu aqui, mas eu acho que eu não gostei muito. Ficou muito, sei lá. Tá. Eu raramente faço retratos tão grandes assim. Se vocês repararem, eu sempre ocupo mais ou menos metade da página, né? Esse aqui eu tentei fazer um grandão bem no meio. E eu tenho muita dificuldade. Eu não sei porquê, assim. Eu me acostumei a fazer eles menores. E daí quando eu passo para esses tamanhos maiores, alguma coisa não dá certo, assim. Tipo, fica essas áreas enormes, assim, muito planas, assim, né? Tipo, eu não sei, é uma coisa que eu tenho que me acostumar realmente. Daí, de novo, eu abandonei para fazer alguma coisa diferente, né? Então, testando com combinações de cor, algumas composições mais soltas, misturando texto com uns traços mais rabiscados, assim. Que também isso aqui tudo é bem diferente do que eu geralmente faço, porque eu queria testar outras coisas, dar uma variada. Nossa, animais é uma coisa que eu nunca desenho, ou praticamente nunca. Eu peguei umas fotinhas de referência que um pessoal posta lá no grupo que eu faço parte e, né, fico desenhando e inventando assim umas composições. Isso aqui eu geralmente, né, pego tinta e vou fazendo umas manchas assim meio sem sentido no fundo e daí depois eu desenho por cima. Também sem muita preocupação assim. Daí, olha só, resolvi retomar retrato e acabei aplicando algumas dessas coisas que eu estava testando assim. E na hora, assim, quando eu fiz, eu achei muito estranho. Eu, por algum motivo, assim, não tinha me ficado muito satisfeito, mas depois, assim, de um tempo olhando, é um dos que eu mais gosto desse caderno, desse sketchbook. Eu não sei, eu gostei bastante, assim, eu gosto quando tem esse aspecto meio que inacabado ou realmente, assim, mais solto, não tão controlado, as coisas não precisam necessariamente fazer sentido, né, com a referência. Mas eu acho legal, assim, eu gosto. Eu quero fazer coisas mais assim também, quem sabe mais pra frente.
explorar um pouco esse lado mais da abstração. E daí esse aqui, acho que até para contrastar assim um com o outro, eu tentei fazer bem mais controlado, né? E mais fiel assim à referência. Ficou um pouco estranho, não sei. Porque eu tava voltando ainda a me acostumar, né, com a tinta. Aqui também eu não sei o que aconteceu. Também tava ainda meio em dúvida, assim, de para que lado eu ia, se eu tentava uma coisa mais, né, precisa, que faz um pouco mais de sentido, né, com o meu trabalho, a minha personalidade, sei lá, eu sou meio controlador, assim, detalhista. E daí aqui eu queria que fosse realmente uma coisa mais solta. Ou não sei se eu queria realmente, ou acabou se, né, ficando assim durante o processo também. O que é uma coisa legal de se fazer, né? Você, vou me propor aqui a, né, desenhar, pintar, mas eu não vou assim me ligar muito no resultado final. Eu vou fazendo e se o processo, né, me puxar de repente para fazer uma coisa diferente, eu vou testar e vou ver no que dá, né? Não ficar muito preso àquela ideia inicial, assim. Esse aqui também foi o último vídeo que eu fiz, mostrando o processo dele. Esse aqui também testando abordagens bem diferentes, né? Tipo, um bem controlado e um outro bem solto. Dá pra ver em qual que eu me sinto mais confortável fazendo. Acho que o resultado é bem melhor. Mas eu ainda preciso explorar isso mais, assim. Tentar incorporar algumas dessas coisas. Talvez não precise ser tudo, assim. Talvez só algumas partes, enfim. Ainda tô, né, estudando isso melhor. E estamos caminhando para o final. Estudo de valor tonal. Nada demais. Daí isso aqui é uma paleta que eu criei. Eu criei não, né? Não inventei nem nada. É só... vocês conhecem a paleta Zorn, né? Que você usa só amarelo ocre, vermelho claro e preto. E aí essas... E junto com o branco, né? São só essas 4 cores que você usa na sua paleta. E dá pra criar uma gama enorme de cores só com isso, assim. Coisas que até lembram, né, verde, azul, só misturando, por exemplo, preto e amarelo fica esse tom de verde. Preto. E o preto com branco ele vai ficando azulado. Tipo, o preto funciona como o azul da sua paleta nessa combinação. E é legal, assim, restringir o número de cores que você vai usar no trabalho te desafia, assim, a pensar realmente sobre cor, assim, é bem legal. E chegamos ao final. Essa é já a capa, né, o verso. E esse aqui eu fiz alguns bem simplesinhos, assim, só com marcador. Marcador não, com Posca. E escrevi algumas coisas e tal, e meio que encerrei, assim, tipo, beleza, acabou. Anotei algumas coisas de, né, como foi o processo, o que eu achei. E daí no final eu só, né, personalizei assim a capa e a lombada para ter isso meio que registrado, assim, quanto tempo demorou e tal. E é isso. Esse aqui foi o sketchbook que eu passei a maior parte do tempo ano passado, né, trabalhando com ele. Fiquei muito feliz de ter terminado. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!